A dúvida que persegue o torcedor do Fluminense nesse momento é: vamos pra Libertadores ano que vem? Não, essa dúvida aí a gente vai resolver daqui a 4, 5 rodadas, né? A dúvida é: e ano que vem? Como que vai funcionar? Treinador. Já estão vendo o treinador? Já tá na hora já, ó. Cadê o treinador do ano que vem? Bem, a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu sou Gabriel Amaral, se você não me conhece, sou treinador de futebol, sacanagem. Sou jornalista e sou tricolor. E a gente vai falar aqui sobre alguns dos treinadores especulados aí no Fluminense, trazer informação sobre esses treinadores e informação sobre o Fluminense também. Muito se especula, e aí, enfim, eu fui dar uma checada, chequei com fontes e chequei com amigos também. Fui checar ali amigos que tem canal e etc, outros jornalistas que cobrem outros times pra poder pegar mais informações e ter a noção ali real, do tipo assim, cara, esse cara vai sair do seu clube? Enfim, e dá pra gente ter uma noção, beleza? Se você quiser deixar o seu like aqui embaixo, vai ser muito bem-vindo. Compartilhar esse vídeo não tá escrito aqui, ó. Inscreva-se, deixa o like, comente, isso aí já é o básico, mas compartilha também. Até pra evitar um pouco de fake news também, né? Até porque tem apuração nesse vídeo também. Beleza? Vamos embora. Eu coloquei 4 treinadores aí, né, na thumb, etc. A gente já fala de 4 treinadores, mas eu queria começar por um quinto, que é Marcon. Bem, sobre Marcão, que é o atual treinador do Fluminense. Há um tempo atrás, eu cheguei a falar aqui no canal que, enfim, a gente ouviu, né? Até cito sempre o Vilela, que tava lá comigo naquela visita que eu fiz ao CT, do Mário Bittencourt falando e até no final falando também. Falando, ó, você quer garantir alguma coisa? Se a gente for pra Libertadores, Marcão é o treinador. Ele falou isso, obviamente. Passa-se o tempo, achei que ele errou bastante nessa frase genérica, porque a gente sabe que ir pra Libertadores em 9º, ir pra Libertadores como o Ceará pode ir, até o Santos pode ir, é totalmente diferente de ir pra Libertadores como o Palmeiras vai. Enfim, não tô nem citando campeão, enfim, como o Red Bull Bragantino vai, como Fortaleza mesmo vai, de passar o tempo inteiro ali no G5. Então, obviamente, isso são trabalhos diferentes. O resultado é igual, mas o trabalho é diferente, você tem que avaliar isso. E essa ser o único critério de avaliação. Estamos na Libertadores para entregar o cargo a Marcão se ele quiser assumir, achava um erro. Aparentemente, esse assunto já não é mais algo concreto, não. Ao que parece, nem o próprio Marcão iria aceitar, isso não é informação, isso aqui é especulação, mas, e o outro que é informação o Fluminense mudou a rota. O Vitor Lessa já falou sobre isso, enfim, vários repórteres já apuraram sobre isso, também apurei, e aparentemente a ideia não é manter Marcão. Só que, dentro das possibilidades dos 4 nomes que eu vou falar aqui, é importante dizer que, com todas as apurações que eu fiz, quando chegava pra dentro do Fluminense, quando falava com alguém interno do Fluminense, a galera que era mais do futebol falava, cara, a galera não comenta disso aqui. Se tem, não tá sendo falado pra mim, enfim, ninguém tá comentando sobre treinador aqui agora, não. Pode estar acontecendo alguma coisa? Pode. Mas isso não tá às claras porque a galera tá muito focada em conseguir terminar o ano na Libertadores. Fazer os últimos, faltam 5 jogos, são 3 dentro de casa, em ganhar esses 3 jogos dentro de casa e ir pra Libertadores. Até porque, e aí agora assim, a parte que eu tô falando até pra você escolher o treinador e convencer esse treinador, você precisa ter a Libertadores também pra estar ali chegar aqui na bandeja. E um deles tem esse fator Libertadores também. Então assim, neste momento, oficialmente, né, ali, enfim, não oficialmente, né, mas até mesmo mais às claras, não tem negociação com nenhum treinador, o Fluminense atualmente. O foco é Marcão salvar o Fluminense, salvar a temporada indo pra Libertadores, não ser uma temporada trágica. Mas os nomes estão aí e a gente vai falar um pouco dos interesses. Primeiro nome que eu coloquei aqui, eu tô falando só nomes de especulação, ok? Eduardo Barroca. Treinador jovem, eu coloquei aqui 3 pontinhos sobre ele. Primeiro fator que faz ele sempre ser especulado no Fluminense. Ele é amiguíssimo de Paulo Angione e já trabalhou com o Mário Bittencourt no Fluminense. Em 2014 ele era coordenador técnico, o Mário Bittencourt era diretor de futebol e eles trabalharam juntos no Fluminense. Em 2019 teve uma notícia do UOL, quando acaba o ano ali, Marcão não assume, né? Já tinha saído Diniz, Osvaldo, Marcão não assume e assume Odair Hellmann. Mas antes de Odair Hellmann, teve uma notícia no UOL de que o Fluminense chegou a sondar Eduardo Barroca para 2020. É verdade? Não sabemos, mas teve essa notícia no UOL dessa sondagem para Eduardo Barroca. Ou seja, houve ali no mínimo uma conversa sobre isso. Só qual é o problema? De lá pra cá, né, e antes já era, mas de lá pra cá, Eduardo Barroca não tem um trabalho ok.
Assim, é tudo de ok pra baixo. Os trabalhos que ele tem, Coritiba, foi demitido depois de 6 derrotas seguidas, de ter sido vice no campeonato estadual. Lembrando que o Atlético joga com sub-23 no estadual, e ter caído na primeira fase da Copa do Brasil pro Manaus. Treinou Vitória na Série B. 9 jogos, só uma vitória. Desculpa o trocadilho. Treinou o Botafogo. 9 jogos, só uma vitória. E neste ano treinou o Atlético Goianiense. Foi o melhor trabalho desde, mas também olha os outros trabalhos, né? Desde que desde 2019 pra cá. Só que pegou uma sequência em que ele fez uma vitória em 10 jogos e ficou 9 jogos seguidos sem vencer em casa. E aí foi demitido. Ou seja, se o Fluminense fosse jogar a Série B, já era meio esquisito cogitar a Barroca. Jogando a Série A e possivelmente a Libertadores, não deve rolar. Fernando Diniz. Ou seja, Barroca, até eu vi uma piada muito boa, que é Barroca é o Fernando Diniz que tem a linguinha sibilante e é gente boa, né? Linguinha sibilante que fala assim, que fala assado, e que é muito gente boa. Já o outro, Fernando Diniz. Assim, esse eu vou matar rápido, tá? Porque são 2 fatores. Ele só é especulado no Fluminense. É o único time que tem torcedor pedindo a volta. E olha que eu gosto muito do jeito que o Fernando Diniz joga. Eu não gosto dele fazendo desse jeito. Fernando Diniz, assim, desde que ele saiu do Fluminense, ele poderia ter melhorado, né? A gente melhorou desde que ele saiu. Ele saiu, a gente era vice-lanterna, 18º, sei lá, da Série A. E a gente agora tá brigando na parte de cima. Ou seja, pra ele voltar, ele tem que ter melhorado muito. Desde então, ele brigou por um título contra o São Paulo, botou o São Paulo muito lá na frente, mas também perdeu esse título. E não conseguiu salvar o Vasco, trabalho no Santos, enfim, só decaiu na carreira. Então ele só especular no Fluminense não faz sentido nenhum. E outro, que aí essa é informação também, o perfil de campo que a gestão do Fluminense quer hoje. Obviamente a gente fala Mário Bittencourt, mas tem Paulo Angione, enfim. Mas isso até é um desejo mais do Mário Bittencourt. Ele não quer um treinador, e nem é um problema direto com o Fernando Diniz, tá? É o estilo de jogo. Um treinador que vá pra trocação, que jogue aberto. Vou usar o exemplo da moda. Não quer um treinador como o Vojvoda. Não é nem a questão de ser estrangeiro ou não ser estrangeiro nesse caso, não. É a questão de estilo de jogo. O Vojvoda tomou 4-0 do Ceará, tomou 3-0 do Flamengo em casa, tomou 4-0 do Atlético Mineiro, mas meteu 3-0 fora de casa no outro time. Enfim, é um time que sai muito pra trocação e que goleia da mesma frequência que é goleado. Obviamente que o trabalho do Vojvoda chama muito atenção pelo nível alto que tornou o Fortaleza o ano inteiro. Mas ele acredita que em times grandes e times que são grandes, mas estão em recuperação, né? A ideia da gestão do Fluminense é de que você precisa ter mais estabilidade no time. Então, é mais vantagem do que você 4-0 pra lá, 4-0 pra cá e um empate de 1-1 é você ganhar de 1-0, perder de 1-0 e empatar 1-1. Você vai ter o mesmo desempenho, só que nesse meio tempo você vai ter uma estabilidade maior de time. Óbvio que o Fernando Diniz deixa um trauma no torcedor do Fluminense. Deixa um trauma porque qualquer coisa que não seja jogar com 70 jogadores enfiados dentro da área e os zagueiros criando a jogada, que era o que acontecia em vários jogos com o Fernando Diniz, vai fazer com que você ache que o Fluminense está jogando mal. E do outro lado, pessoas que, qualquer coisa que não seja o goleiro pegar e dar um bicão pra frente e não poder sair tocando pra poder cortar, puxar e cortar a linha adversária, qualquer coisa que seja isso, vai ser dinizismo e tá errado e não pode ser assim. Enfim, esse é o problema. Eu falei isso na saída dele, falei, o maior problema de Fernando Diniz é esse, não é nem a posição na tabela. Falei que ia falar rápido dele, mas não consigo. Saudade, sacanagem. O terceiro é Dorival Júnior. Esse, assim, é o mais difícil de ter informação. Você joga Dorival Júnior, assim, óbvio, Dorival, acho que de todos esses 4 aqui que eu vou falar, Dorival, pra mim, é o melhor treinador, ok? É o que tem mais trabalhos, é o que tem mais experiência e é o que tem mais qualidade. Então, assim, ponto. Pra mim é isso. Só que Dorival não trabalha... Dorival tem um trabalho nos últimos quase 4 anos. Desde que ele saiu do Flamengo lá no final de 2017... final de 2018... ele sai, ele não pega no Flamengo no finalzinho, depois ele não fica pra 2019, que é quando assume Abel. Aí assim, ele só teve um trabalho, que foi o Atlético Paranaense, que ele pegou pra 2020 e foi demitido em agosto, por causa de uma sequência de derrotas seguidas. Então assim, e de lá pra cá, se você jogar Dorival Júnior no Google, por exemplo, você vai achar proposta do Santos, vai achar contato do próprio Fluminense, vai achar contato de uma série de clubes, do Sport, ele mesmo confirmou do Sport.
e ele recusando. O mais recente que a gente teve foi do Goiás. Até entrevista do presidente do Goiás falando o seguinte: cadê? Eu fiz uma proposta velada pra ele. E se ele dizer... teve antes aqui. Currículo que ele tem dispensa comentários, falando de Dorival Júnior, presidente do Goiás. Só que ele tem problemas pessoais por enquanto. Eu fiz uma proposta velada pra ele, se ele disser que vai voltar a ser treinador, será um prazer ter ele no Goiás, com certeza ele é o nome mais forte pra mim. Enfim, então assim, problemas pessoais, são sempre esses argumentos. Lembrando, Dorival Júnior chegou a passar por um problema e tal de doença recentemente, né? Enfim, isso até ficou mais aberto ali. Só que vale destacar que Dorival Júnior é um bom treinador, mas que a gente não tem hipótese de a gente saber alguma coisa se ele vai fechar ou não com o Fluminense. Até porque, depois desses problemas pessoais foram falados, né, que na verdade ele teve câncer de próstata, até porque ele, inclusive, depois que ele anunciou que não ia se aposentar e tal, ele queria ir lá pra fora treinar. Então talvez também esteja esperando uma proposta boa lá de fora. Dorival Júnior, desses aí que eu vou apresentar, é o nome que mais me agrada, tá? Não necessariamente seria o nome escolhido por mim, mas é o nome que mais me agrada. E por último, outro especulado também, o nome de Anderson Moreira, atual treinador do Botafogo. Anderson Moreira, primeiro ponto. Vale você ver, por sinal, saiu um vídeo no canal do TF que fala sobre o Botafogo. Saiu um vídeo agora há pouco, inclusive, falando sobre Anderson Moreira e tal, porque, enfim, Anderson Moreira é o atual treinador do Botafogo e o Fluminense tem esse interesse. Saiu notícia, inclusive, recentemente, que seria um dos nomes que o Fluminense quer. Também apurei sobre isso e, enfim, também conversei com o TF para poder saber como é que era a situação dele no Botafogo. Mário Bittencourt gosta de Anderson Moreira, trabalhou com ele. Lembrando, o Anderson já passou 2 vezes pelo time profissional do Fluminense. Em 2011 ele era o auxiliar, era o Marcão da vez ali, né? Era o auxiliar, e enquanto o Fluminense, entre a saída de Muricy e a chegada de Abel Braga, que assinou com o Fluminense em termos, mas só chegaria em junho, Anderson Moreira foi quem assumiu o Fluminense. E, por exemplo, sabe o gol contra o América do México, a vitória contra o Argentino Júnior e tal, isso tudo era Anderson Moreira treinando. Inclusive na eliminação nas oitavas de final também era Anderson Moreira, enquanto o Fluminense esperava Abel Braga. E teve uma outra passagem também pelo Fluminense, essa sim como treinador principal, já em 2015, quando o Mário Bittencourt, por sinal, era o vice-presidente de futebol. Enfim, foi demitido depois de tomar 4-1 pro Palmeiras dentro de casa. Anderson Moreira, ele, como eu falei, ele é muito elogiado internamente. Enfim, é um treinador que, por exemplo, quem já jogou com ele diz que é um treinador que manja muito de treinamento, que os treinamentos com ele são muito bons, assim, são treinamentos. Sabe o que a gente vem falando de que o Fluminense não tem uma jogada ensaiada? Com o Anderson Moreira teria treinamento disso, por exemplo, né? Só que, na minha visão, Anderson Moreira é um treinador que ficou marcado até esse momento, mesmo com essa questão toda, essa boa campanha do Botafogo, isso reforça, na verdade, meu ponto, que ficou marcado pela Série B. Dos trabalhos de Anderson Moreira até agora, você vai identificando ali alguns times, por exemplo, desde que ele saiu do Fluminense, tá, em 2015, ele treinou Goiás, ele foi campeão, o melhor trabalho dele foi com o América Mineiro, né, em 2017, que ele é campeão da Série B, mas chega na Série A, é demitido. Fez um trabalho de recuperação ali com o Bahia em 2018, chega em 2019, o Bahia cai em fase inicial e etc, e é demitido para chegar a Guto. Trabalhou no Ceará também, aí sim foi um trabalho ruim, na verdade, né? Foi naquela briga do Ceará com o Cruzeiro em 2019 e tal, enfim. Em 2020 é demitido. Cruzeiro, a bomba do Cruzeiro eu nem considero tanto, demitido. Goiás, 10 jogos, nenhuma vitória, demitido. Passou pelo Fortaleza, demitido. Ficou pro ano seguinte, mas foi demitido. E no Botafogo se encaixou, aonde? Na Série B. E além de tudo, além de todos esses fatores, apesar de eu achar que tem uma inclinação do Fluminense a querer Anderson Moreira, ele deve permanecer no Botafogo, deve confirmar a renovação nos próximos dias. Então o Fluminense não deve ter Anderson Moreira como treinador, não. Além desses nomes, pode surgir algum outro nome. Claro que pode. Vamos lembrar que em 2019 ninguém esperava, mas surgiu Oswaldinho de Oliveira. Tomara que a gente não tenha uma surpresa tal qual foi aquela. Tem outros nomes que você acha que seria interessante? Sem nomes surreais, tá, gente? Eu também queria que o Zidane treinasse o Fluminense, mas infelizmente parece que ele não fala bem português. Se resolvesse isso, ele era treinador do Flu. Quais nomes você acha? Deixa o like aqui embaixo e deixa o comentário aqui também. Mas lembrando, uma outra informação que eu tô quase esquecendo também.
essa decisão de nome de treinador e etc. Se no ano passado, no caso na temporada passada, que a gente só tinha um mês não, 3 semanas, 2 semanas, entre o final de uma temporada e o início da outra, e o Fluminense só anunciou Roger Machado quando acabou o Brasileirão, né? Acaba o Brasileirão, a gente já tava na Libertadores, acabou o Brasileirão e o Fluminense anuncia Roger Machado. Você pode esperar só anúncio de um treinador pro ano que vem, quando acabar o Brasileirão, ainda mais nesse ano que você tem 30 dias, basicamente, entre o final do Brasileirão, você vai ter ali 40 dias, e o início do Campeonato Carioca. Só vai anunciar depois do Brasileirão mesmo. Então até lá, a gente vai ficar só com especulações. É isso! Até a próxima, valeu!